É isso, né, Josias? E eu acho que é interessante a gente olhar o que o Brasil pensa a respeito disso. A pesquisa da Datafolha, divulgada há pouco, está na nossa página do UOL, é a manchete também no site da Folha, e fala sobre a percepção dos brasileiros sobre tudo isso que a gente vem discutindo diariamente aqui. É a prisão domiciliar do Bolsonaro, são também as ações do Alexandre de Moraes, ele está extrapolando, não está extrapolando. Bom, essa pesquisa mostra que 51% dos brasileiros concordam com a prisão do Bolsonaro, prisão domiciliar, né? E a maioria, 53%, considera que Alexandre de Moraes vem agindo dentro da lei, que não está extrapolando. Isso é o que mostra a pesquisa Datafolha, feita na segunda e na terça-feira, quando foi a campo e ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos, né? Nessa pesquisa, mostra também que 42% dos brasileiros discordam da prisão do Bolsonaro. 42% discordam. E que 39% consideram que Bolsonaro está sendo injustiçado pelo ministro Alexandre de Moraes por motivos políticos. É curioso quando a gente olha esses dados, né, Sakamoto, porque a gente vê mais ou menos, parece ainda o que aconteceu durante as eleições, né? O Brasil, sempre esses números ficam próximos a isso, né? De apoio a Bolsonaro e contrário a Bolsonaro, né? Existe a sociedade, ela segue polarizada, ela segue ultrapolarizada, né? De um lado os apoiadores do PT, do outro lado os apoiadores do Bolsonaro, mas quem continua sendo fiel da balança é quem não está alinhado nem com um lado, nem com o outro. Se você fosse pegar só os dois lados, daria 30 e poucos por cento de cada lado. O que acontece é que você tem um grupo, né, uns outros 30 e poucos por cento, que eles se dividem e eles se alinham de acordo com a temática, que eles não estão alinhados automaticamente a esses dois polos, mas eles vão se alinhar de acordo com a temática, de acordo com a pergunta, de acordo com o assunto, de acordo com o momento, a um lado e ao outro, somando. E aí, no final das contas, um pouquinho se alia. Bolsonaro está sendo injustiçado? Não, 53%, sim, 39%. Alguma minoria desse centro pendular, ele acaba se alinhando ao bolsonarismo e uma maioria está se alinhando ao outro campo, com relação a esse posicionamento. E esse é o ponto, é por isso que Lula venceu a eleição. O Lula não vence a eleição e o Bolsonaro não vence a eleição só com os votos tradicionalmente do bolsonarismo raiz ou do petismo raiz. Isso é impossível. Você tem esse grupo pendular que vai de um lado para o outro. Na economia, esse grupo pendular diz respeito a... Ele age de acordo com a percepção da qualidade de vida. Você teve um aumento inflacionário, a questão de desemprego durante a gestão Jair Bolsonaro, as pessoas olharam para aquilo e aí concordaram com o discurso do Lula na eleição de que, eu vou levar crescimento, etc e tal. E aí se juntaram ao Lula. Poderiam ter ido de Bolsonaro, porque também eles acabam ligados ao grupo bolsonarista por outros assuntos, questões de comportamento, de costumes e por aí vai. Esse grupo é aquilo que o Lula, inclusive, está preocupado com relação à inflação, com relação ao preço dos alimentos, porque esse grupo pode, no ano que vem, ir para o outro lado. Entenderam? Na economia, eles agem dessa forma. Na política e na percepção da democracia também, né? O ponto, Fabíola, para terminar, é que vai passando do momento em que o Brasil viveu o apogeu da tentativa de golpe no 8 de janeiro, naquilo que chamou a atenção das pessoas, por mais que não fosse o mais preocupante era a conspiração que acontecia no Palácio da Alvorada, em outros lugares, mas à medida que a gente vai passando o tempo daquele 8 de janeiro, também vai acontecendo o quê? As pessoas vão esgarçando, vai aumentando a turma do deixa disso, não, deixa pra lá, esquece, não, isso aí vai dar mais dor de cabeça, não quero mais ouvir falar disso, tudo isso mais, né? Então, também é uma das razões pela qual a gente tem insistido na importância do julgamento disso acontecer o quanto antes. Por quê? Porque as pessoas também esquecem, as pessoas deixam pra lá, né? As pessoas falam, não, quero tocar outra coisa da minha vida, não quero mais falar disso. E esses números vão diminuindo. Os números vão diminuindo de um lado e do outro, vai tendendo as pessoas ao deixa para lá. Esses números aqui, você vai pegando ao longo do tempo, eles vão mudando também, né? Mas o fato é que
Hoje, dito tudo isso, uma diferença de 14 pontos percentuais separa quem acha que Alexandre de Moraes está exagerando de quem acha que Alexandre de Moraes não está exagerando. 14 pontos percentuais a favor de quem acha que ele está seguindo a lei. E tem aqui ainda outros dados relacionados a essa Datafolha, Sakamoto, que diz aqui, 43% dos brasileiros acham que a justiça trata Bolsonaro pior que os demais políticos. Esse também é um dado interessante, né? Foi perguntado aqui como que as pessoas acham que a justiça trata Bolsonaro e os demais políticos. 37% acham que Bolsonaro é tratado igual aos demais políticos, né? Da mesma maneira. Mas 43% acha que Bolsonaro é tratado de maneira pior que os demais políticos. E 13% acham que a justiça trata melhor Bolsonaro do que os demais políticos. Para quem está conosco na TV, a gente faz um intervalo, mas a gente segue com a análise do Josias aqui pelo nosso YouTube. Quero te ouvir, Josias, o que te chama a atenção desse Datafolha? Atenção, primeiro, Fabiola, a trinca que existe no Brasil, né? Se essas pesquisas mais recentes servem para alguma coisa, é para mostrar que nós nos encaminhamos para mais uma sucessão presidencial em que o país a qual o país comparecerá trincado. De um lado, esse conservadorismo de viés bolsonarista, de outro lado, o pedaço do eleitorado mais simpático ao Lula, que não tem muita alternativa, é o Lula e acabou, né? Não tem outro candidato. E chama a atenção o aspecto mais benfazejo é o fato de que a maioria do eleitorado, a despeito dessa cisão, está se conciliando com a racionalidade. Então, no início do mês, uma outra pesquisa do Datafolha havia informado que 55% dos brasileiros discordam dessa ideia da anistia para os golpistas, invasores lá dos três poderes, do 8 de janeiro. Então, essa ideia de anistiar golpista é rejeitada por 55% da população. E agora, esta nova pesquisa mostra que 51%, portanto, a maioria dos brasileiros, concordam com a prisão domiciliar do Bolsonaro. O Bolsonaro forneceu razões suficientes até para a prisão preventiva. Ele está lá em prisão domiciliar. E a maioria dos brasileiros concordam com isso. E o lado ruim, exposto não só no Datafolha, mas em outras pesquisas que analisamos recentemente, é essa intoxicação que vai pautar novamente uma outra sucessão presidencial. E aí fica evidente que esse país cindido, rachado, vai ser colocado novamente nas mãos de uma pequena minoria de eleitores que estão distantes dos dois polos. Então, essa maioria que está ali ao centro, observando a cena e vendo que lado é menos irracional, este eleitor vai decidir quem será o próximo presidente da República. E num cenário assim, Fabíola, por último, o que é mais triste é que não vai ser eleito novamente o presidente dos sonhos, o presidente que encanta a maioria do eleitorado. Vai ser escolhido um presidente novamente pela exclusão. Então, eu vou evitar o mal maior. Agora, mesmo quando escolhe um mal menor, o eleitor está escolhendo um mal, ou que, na sua visão, parece um mal. O ideal seria que o país pudesse escolher um candidato dos sonhos, um candidato que representasse o bem, que fosse identificado como uma pessoa com uma proposta que fizesse, que encantasse a maioria do eleitorado. Mas, de novo, nós estamos nos encaminhando para uma eleição em que o eleitor vai optar pelo mal menor. Não consegue enxergar na conjuntura uma alternativa que seja vista como um bem para o país. Estamos de volta para quem estava conosco na TV. Você é curioso, né, Josias? Você às vezes fica aí me tirando todas as minhas ilusões, já que eu sou uma otimista, né? E às vezes você me traz esse otimismo, que você achando que pode acontecer, né? Que as pessoas podem acreditar que vai vir um bem aí. Curioso. Ao contrário, eu acho que elas não vão acreditar, Fabíola. Não vão acreditar.
não vão. O país está dividido, tem um pequeno núcleo ali que vai decidir a eleição, e esse núcleo vai decidir com base na exclusão. Na exclusão. Olha, ele não enxerga o bem nem do lado nem do outro, vai escolher pelo que considera o mal menor. Então vai continuar, a maioria do eleitorado brasileiro vai eleger um mal, porque a minoria vai decidir, vai dar o voto decisivo e vai cacifar um dos lados. E a outra maioria, a minoria perdedora, mas muito expressiva, é minoritária, mas é forte, essa minoria vai falar, poxa, elegeram de novo esse candidato tóxico, né? Seja qual for eleito, vai ser visto como um mal menor.